Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha e o nosso canal pelo YouTube aqui do Éder Casquel, né? Nossa primeira mensagem de 2021, encerramos o ano de 2020, né? Com 114 mensagens pregadas aí na presença do Senhor nosso Deus, né? E agora estamos começando aqui o ano de 2021, crendo que o Senhor vai nos dar vitória, crendo que o Senhor nosso Deus vai abençoar as nossas vidas e vai cada dia mais, né, colocar palavras de vitória no nosso coração, tá? Se você não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, ative o sininho para sempre que o canal aqui, né, o Éder Casquel, o cantinho da palavra, né, vamos começar a trazer mais pessoas aqui para o nosso canal, né? Nosso canal aqui no YouTube, onde a gente se encontra, né? E realmente aí pode estar falando, né? Do amor de Deus, né? Falando da palavra. Então vamos começar uma série de mensagens sobre a vida e os tempos do apóstolo Paulo, né? Vamos falar, começando 2021, vamos começar a falar de um homem que veio realmente, né? E também deixou marcas na história do cristianismo. Então o apóstolo Paulo, conhecido por Saulo de Tarsus, era da cidade de Tarsus, né? Um curtidor de tendas que realmente estudou aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da época. Então Paulo era uma pessoa muito bem instruída, era uma pessoa que dentro do conceito judaico-cristão daquela época, né, tinha realmente muita força, tinha realmente muita influência naquela época, tá, meus amados e queridos irmãos? E nós vemos também, né, na vida, né, ali do nosso amado apóstolo Paulo, né? Nós também vemos ali que quando foi matar Estevão apedrejado, o primeiro mártir da igreja, quando o primeiro mártir da igreja foi martirizado, as roupas de Estevão ficaram aos pés do jovem sábio, instruído, né? Aí também, né, o jovem Saulo de Tarso. Tá, Saulo era muito bem conceituado entre os fariseus da época, que na época que Saulo estava com todo o seu vigor, gastavam todas as suas energias perseguindo aqueles que eram da doutrina do caminho. Então aquela época em que Paulo entra na história, todos os judeus da época, o sinédrio, né, os fariseus e todos eles estavam, os escribas, estavam todos ocupados com a tarefa, né, realmente aí de disseminar os seguidores do evangelho de Jesus Cristo. E Paulo era muito influente. Paulo era muito cruel, matava crianças na frente da mãe, achando que estava fazendo um serviço para Deus, né? Paulo realmente, com mão forte, ele trazia, né, sofrimento às famílias do cristão, e a Bíblia diz que achava ele estar servindo a Deus. E Paulo então pega uma carta para ir até Damasco, porque a Bíblia fala que naquela época da perseguição os cristãos se esparramaram para o mundo antigo, o Grécio da época, né, o mundo que existia naquela época, e eles se espalharam, e ele disse a alguns lá na Macedônia, né, lá em Damasco, e eu vou lá pegar eles, né, e trazer de volta. Veja que mesmo os cristãos saindo de Jerusalém, Saulo tinha uma ira muito grande, né, a ponto de ir pegar a carta e ir para Damasco perseguir. Aí o Atos de número capítulo 9 começa a contar a história de um homem que seria transformado pelo poder de Deus, né? Um homem que consegue pegar cartas dos anciões da época, do sumo sacerdote, e realmente ele tem autorização para chegar, para fazer, né, realmente a situação acontecer, para matar os cristãos, para fazer tudo aquilo que estava na autoridade de Paulo. E a Bíblia nos diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns
daquela seita, quer dizer homens, quer dizer mulher, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou-lhe um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Quando Paulo acha que quando Saulo depois se transforma em Paulo, uma nova identidade, um novo homem, um novo caráter que sofreu, quando ele está chegando perto do seu destino, então ele é interrompido subitamente por uma luz divina que passa no caminho de Saulo, e que ele cai por terra, cai do cavalo ali, e aquele resplendor veio diante dele, e ele pergunta, de Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Aí a Bíblia nos fala, aleluia, que o Senhor, ele pergunta, quem é, Senhor? Não sei, ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E daquele dia, daquele momento, a vida de Paulo foi mudada. A Bíblia diz que Paulo, olha só, que coisa gloriosa, e os varão que ia com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-os pelas mãos, conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta e vai à rua chamada direita, e pergunta a casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. Então ele entrou na cidade, 3 dias sem ver. Aí Deus fala com Ananias, Ananias, vai lá, porque tem um perseguidor orando a mim agora. Tem alguém que mudou de vida, e o Senhor, quando alguém decide encontrar quem é ele, decide andar com ele, ele realmente decide estar com esta pessoa, ele realmente habita nesta pessoa. E disse, vai lá, Ananias. Ananias ainda quis endurecer o coração. Veja o que a Bíblia diz, E respondeu Ananias, Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos aqui em Jerusalém, e tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe o Senhor, vai-te, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos judeus, dos reis e dos filhos de Israel. Vai, porque para mim ele é importante, Nós vamos continuar contando a história e a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Continue conosco aqui, para você ver o que aconteceu, realmente, depois que Ananias chega na casa de Paulo. Então nós vamos, recebendo de Deus aí esta palavra, passando para vocês. Orou, caiu a escama, e realmente Saulo verdadeiramente pôde ver a luz novamente. Saulo viu a luz e glorificou o nome do Senhor. Então ele ficou 3 dias até Ananias chegar. Ele disse, Senhor, ouvi falar muito deste homem, mas Deus diz, vai, porque para mim é um vaso importante. Eu aprendo aqui que pode falar mal da gente o tanto que quiser, mas Deus é que sabe a importância que você tem. Deus sabe o valor que você tem, mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas fraquezas. Há um Deus que te conhece e diz, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Ananias chega a hora, e Saulo realmente recupera a sua visão e torna-se daí um grande cristão, um servo de Deus, missionário, e no final um apóstolo de Cristo e um mártir da igreja primitiva. Vai continuar nossa série de mensagens aí, a partir deste ano, nossa primeira de 2021. Que Deus abençoe e continue acompanhando nossa série de mensagens, a vida e os tempos do apóstolo Paulo. Deus abençoe.